Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre atividade número 23 do dia 15 de junho deste ano de 2020, ok? Então vamos começar aqui, tá? O que eu vou fazer nesse vídeo é a mesma coisa que as outras videoaulas, né? Eu vou ler junto com vocês aqui o texto da aula e vou dando as explicações conforme for necessário, ok? Então vamos lá. Nas últimas atividades falamos sobre múltiplos e divisores e descobríamos se um número era múltiplo ou divisor de algo fazendo cálculos ou divisões. Ou seja, nas outras atividades, por exemplo, se a gente tinha será que o 22 é um múltiplo de 2? Né? A gente fazia a divisão, via o resto, dependendo do valor do resto, a gente saberia que ele é ou não é um múltiplo. Né? O 22 é ou não é um múltiplo de 2. E também a gente viu, por exemplo, será que o 3 é um divisor de 55? Então a gente fazia a divisão, 55 dividido por 3, e via o resto. Dependendo do resultado do resto, a gente saberia que sim, o 3 é um divisor de 55 ou não, o 3 não é um divisor de 55. Ok? Nesta atividade, falaremos sobre como descobrir se os números são divisores ou múltiplos sem precisar fazer cálculos. Tá? Nessa atividade aqui, o que a gente vai ver é um conhecimento que vai ajudar a gente a economizar muito tempo em qualquer momento da nossa vida que a gente precise fazer cálculos. Né? Depois que a gente pegar esse conhecimento aqui, a gente vai ter a habilidade de só olhar um número, fazer uma coisa rápida e já ver, né, se aquele número é um múltiplo ou se ele é um divisor, né, dependendo do número, né. Por exemplo, eu já sei que o 22 é um múltiplo de 2. Eu já sei que o 2 é um divisor de 22, né. Eu já sei que o 55 não é um múltiplo de 3. E eu já sei que o 3 não é um divisor de 55. Eu já sei de tudo isso por causa desse conhecimento aqui. Eu não preciso nem fazer a conta. Ok? Vamos lá então. Continuando aqui. Quando vemos alguma condição que precisa ser cumprida, o nome que damos a essa condição é critério. Então, vamos parar para pensar o que é critério. Tá? Um critério é uma condição que precisa ser cumprida. Né? Em vez de eu falar a frase inteira, condição que precisa ser cumprida, eu troco toda essa frase pela palavra critério. Ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. O que a gente tem escrito aqui? Ó? Tá? Uma pessoa que é brasileira. Tá? Para ela ser considerada brasileira. Tá? Qual que é o critério que ela precisa cumprir para ser considerada brasileira? O critério que ela precisa cumprir é ter nascido no Brasil. Tá? Ok? Basicamente é isso. Tem outros casos, mas basicamente é isso. O critério que uma pessoa precisa cumprir para ser considerada brasileira é ter nascido no Brasil. Tá? E qual é o critério que uma pessoa precisa cumprir para ser considerada aluno? Né? Basicamente, o critério que ela precisa cumprir é estar matriculado em alguma escola. Se você não atender esse critério, você não pode ser considerado aluno, não da escola, né? E qual que é o critério para uma pessoa dirigir um carro? Para uma pessoa dirigir um carro, o critério que ela precisa cumprir é ter a CNH dela em dia. CNH é Carteira Nacional de Habilitação, tá? Se você tiver cumprido o critério de ter a sua CNH, aí você pode dirigir um carro. É claro que a CNH você só pode conseguir ela com 18 anos para cima, né? Então, muito bem. E, pensando nisso, se a gente entender o que é critério, que é essa condição que precisa ser cumprida, a gente pode pensar em critérios para a divisão. Por exemplo,
qual é o critério que um número precisa cumprir para eu saber que dá para dividir por 2? Qual é o critério que um número precisa cumprir para eu saber que dá para dividir por 3? E qual que é o critério que um número precisa cumprir para eu saber que dá para dividir por 5? Se eu souber todos esses critérios, eu só vou bater o olho no número e eu já vou saber, certo? Então vamos ver quais são esses critérios aqui. Muito bem. Qual é o critério de divisibilidade por 2? Tá? Antes, divisibilidade, né? Essa palavra. Vamos ler aqui, ó. Sabendo o que é critério, nós podemos falar também sobre os critérios que fazem a gente saber se um número é divisor de outro. Ou seja, podemos falar sobre os critérios de divisibilidade, tá? Esses critérios são bastante simples, tá? Então, basicamente, divisibilidade é você saber se é possível dividir aquele número por outro, tá? Quando a gente tem esse final de palavra bilidade, né, tem a ver com habilidade, né? Habilidade de ser dividido, né? Divisibilidade, habilidade de ser dividido, tá? Então, como que a gente vai saber se um número tem a habilidade de ser dividido por 2? A gente pode ver critérios. Como que a gente vai saber se um número tem a habilidade de ser dividido por 3? A gente vai ver os critérios. E como que a gente vai saber se um número tem a habilidade de ser dividido por 5? A gente vai ver os critérios também. Então vamos ver os critérios de divisibilidade. Como que a gente vai saber se um número é divisível por 2 então? Qual que é o critério, tá? O critério para um número ser divisível por 2 é simples, tá? Se ele for um número par. Se um número for par, eu já sei que ele é divisível por 2. Eu já sei que aquele número dá para dividir por 2, tá? Então, olha aqui, ó. Se um número for par, eu já sei que o número 2 é um divisor dele. Eu já sei que dá para dividir por 2. Se o número for par, eu já sei que dá para dividir por 2, tá? Então, por exemplo, os números 20, 22, 24 e 26, todos são divisíveis por 2. Eu não preciso nem fazer conta. Porque eu já olho para eles, eu já sei que eles são pares, então não preciso fazer conta. Aí tem a pergunta aqui, ó. Mas professor, como eu vou saber se um número é par? Basicamente, é só você ver o último algarismo deles. Eu não grifei aqui à toa, tá? Olha só o último algarismo do 20. 0 é um número par. 2 é um número par. 4 é um número par. 6 é um número par. Se o último algarismo for par, então o número inteiro é par. Professor, então o número 1788 ou o número 1.437.728, eles são números pares? Sim. O último algarismo é par, o último algarismo é par. Ambos são números pares, ok? Muito bem. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Tá? O critério para um número ser divisível por 3, ou seja, para dar para dividir aquele número por 3, é o seguinte: some todos os algarismos desse número. Se a soma for um número divisível por 3, então o número inteiro é divisível por 3 também. Olha os exemplos aqui, ó. Tem esses 3 exemplos aqui, mas antes eu vou pegar um número qualquer aqui, tá? Vou inventar um número qualquer mesmo. Vou fazer aqui, ó. Esse número, 272, ok? Tá. Como é que eu vou fazer para saber se o 272 ele dá para dividir por 3 ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 mais 7 mais 2, tá? Quanto que é 2 mais 7? É 9. Mais 2 dá 11, tá? E aí, 11 dá para dividir por 3?
não dá. Então, o 272 também não dá para dividir por 3. E se eu pegasse 273, tá? O que eu vou fazer? 2 mais 7 mais 3. 2 mais 7 dá 9, mais 3 dá 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, 273 também dá para ser dividido por 3. Muito bem. Vamos ver os exemplos aqui, ó. O número 135. Se somar os algarismos dele, fica 1 mais 3 mais 5. Qual que é o resultado disso? O resultado disso dá 9. E 9 dá para dividir por 3? Sim. Então o 135 também dá para dividir por 3. E o número 273? Vamos somar. 2 mais 3 mais 7. O resultado dá 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, o 237 também dá para ser dividido por 3. E o número 1948? Vamos somar os algarismos. 1 mais 9 mais 4 mais 8. A soma disso tudo aqui vai dar 22. E 22 dá para dividir por 3? Não dá. Então, o número inteiro, 1948, não dá para dividir por 3. Tá? Você pode fazer isso com qualquer número. Tá? Mas, professor, e por exemplo, esse número aqui, ó. 8.997. Tá, vamos ver aqui. 8 mais 9 mais 9 mais 7. A soma disso daqui, ó, 8 com 9 dá 17, 17 com 9 dá 26 e 26 com 7 dá 33, tá? A soma disso aqui dá 33. Aí, professor, eu não sei se 33 dá para dividir por 3, porque a tabuada só vai até o 30. Tá, então você faz o seguinte, pega e soma de novo 3 mais 3. Não dá 6. 6 dá para dividir por 3. Então, o 8.997 também dá para dividir por 3. Tranquilo? Continuando aqui. Critério de divisibilidade por 5 é um dos mais fáceis que tem, né? O critério para um número ser divisível por 5 é ele ter o último algarismo 0 ou 5. Se o número tiver 0 ou 5 no último algarismo, eu já sei que dá para dividir por 5. Por exemplo, os números 60, 65, 100, 505 são todos divisíveis por 5. Dá para dividir todos esses números por 5. Eu não preciso nem fazer a conta. Então, se você vê que o último algarismo terminou com 0 ou com 5, você já sabe que aquele número já vai dar para dividir por 5. Não precisa nem fazer conta. Na próxima atividade, falaremos sobre os critérios de divisibilidade por 4, 6, 9 e 10. Tá? Todos esses outros critérios eles têm a ver com esses que a gente está vendo hoje, então vai ficar bem tranquilo. E as atividades de hoje são as seguintes. Copiar no caderno, como sempre, né? Vamos lá. O que significa critério? Explique com as suas palavras e dê um exemplo diferente do texto. Quando eu peço um exemplo, pode ser um exemplo desse aqui do dia a dia, tá? Só que diferente desses que estão aí, ok? Muito bem. Vamos voltar aqui. Número 2. Diga se os números abaixo são divisíveis por 2, ou seja, diga se dá para dividir por 2 esses números aqui. Primeiro, utilizando contas de divisão. Então, a número 2 é para vocês fazerem contas de divisão em cada uma da letra A, letra B e letra C. A 3 é para fazer a mesma coisa. Você vai dizer se esses números dão para dividir por 2, só que em vez de fazer conta, vocês vão usar os critérios de divisibilidade que a gente viu lá em cima. Ok? A número 4. Dizer se esses números são divisíveis por 3, ou seja, se dá para dividir por 3 utilizando contas de divisão. A número 5, sem fazer contas, para dizer se esses números aqui são
divisíveis por 3, ou seja, dá para dividir por 3. Será que dá? Será que não dá? Use os critérios de divisibilidade que a gente fez, que a gente falou lá antes, ok? Próximo. Número 6. Utilize contas de divisão para dizer se os números abaixo são divisíveis por 5. Será que dá para dividir por 5? Tem que fazer as divisões aqui em cada uma dessas três. E a 7 é para você dizer se os números, esses números aqui dá para dividir por 5 usando apenas os critérios de divisibilidade, sem fazer conta nenhuma, ok? Então, basicamente, a número 2 e a número 3 é para você dizer se eles são divisíveis por 2, se dá para dividir por 2, um fazendo contas, outro usando os critérios. A número 4 e a número 5 são para você dizer se dá para dividir por 3, um usando contas, outro usando os critérios. E a número 6 e a número 7 para dizer se são divisíveis por 5, uma fazendo contas e a outra usando os critérios de divisibilidade. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, tenha uma ótima semana e até a próxima.